rockers! Vamos degustar uma grande dose de rock em nosso primeiro episódio do Setorial Rock Shot. Eu sou Antônio Brito. Eu sou o TT Fox e hoje abrimos espaço para um papo muito importante: mulheres na produção. Quais os grandes desafios enfrentados e conquistas realizadas para fazer a cena acontecer? Momento acessibilidade. As mascotes do programa: Trulho, um boneco de pele amarelada com cabelos e barba cheia grisalhos, grandes olhos brancos e nariz proeminente. Ele veste um colete jeans azul sobre camiseta preta. Ele se comunica diretamente com o público de forma descontraída. E Marielle, boneca de pele marrom escura, com longos cabelos pretos cacheados e volumosos, grandes brincos de argola prateados, gargantilha preta com taxas e uma jaqueta preta. Ela se comunica diretamente com o público de forma firme, carismática e acolhedora. Hey, eu sou o Trulho Stone Brown, o Capitão Underground, e estou aqui para fortalecer essa dose intensa de cultura rock. E eu sou Marielle, símbolo de resistência e atitude. Lembrando que este projeto conta com o fomento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura. Uma realização do coletivo e ponto de cultura setorial Cultura Rock. E agora, bora pro rock! Para tornar este episódio mais proveitoso, convidamos hoje Eliana América. Sou uma mulher de pele clara, com cabelo vermelho na altura dos ombros. Uso óculos e tenho várias tatuagens no braço que ficam sempre bem visíveis. Estou sorrindo com batom vermelho e uso uma blusa tomara que caia cinza. É produtora cultural, DJ e gestora pública com mais de 26 anos de atuação na cena cultural de Brasília, especialmente no rock e na música independente. Foi proprietária do American Rock Club e atua em festivais, projetos culturais e políticas públicas. Atualmente é gerente de cultura do Plano Piloto e segue fortalecendo a cultura como ferramenta de transformação social. Tata Cavalcante. Sou mulher, morena clara, cabelos grisalhos curtos, olhos castanhos escuros, uso óculos e estou de blusa branca de alça. É produtora cultural com mais de 30 anos de experiência na área cultural, atuando principalmente na produção de shows nacionais e internacionais, além de projetos em diversas linguagens como audiovisual, teatro, dança, literatura, eventos corporativos e socioeducativos. Tata também é sócia do músico Felipe Seabra, da banda Plebe Rude, na capital do Rock Produções, fundada em 2013. E também atua como produtora executiva, diretora de produção e coordenadora de produção em projetos diversos. E Analine Ramos. Eu sou uma mulher negra, baixinha, um pouquinho gordinha, tenho os cabelos lisos, né, alisados, castanhos escuros, tenho o olhinho um pouquinho puxado, estão delineados, meu batom é bem vermelho. E estou com a roupa florida de manga comprida, uma blusa, né, de manga comprida e uma calça preta. Produtora cultural e publicitária atuante no DF desde 2003, é especialista em licenciamento, coordenação e prestação de contas de grandes eventos e organizações sociais culturais. Com experiência na regularização de festivais como Expo Mix, Brasília Tattoo Festival, Metrópolis Run, The Concept Festival e Copa Brasília de Drift. Ex-presidente do Conselho de Cultura de Vicente Pires, destaca-se pelo suporte documental e operacional a artistas locais. À frente da esfera cultural, organiza festivais de rock voltados à cena periférica e independente. Atualmente, dedica-se também à produção da prestigiada Banda Podreira, ícone do cenário brasiliense há 26 anos. Momento acessibilidade. 5 pessoas estão reunidas em um estúdio de podcast, sentadas ao redor de uma mesa de madeira clara. À esquerda, uma mulher com cabelos ruivos longos e óculos possui diversas tatuagens coloridas no braço e veste uma regata cinza. Ao seu lado, um homem com cabelos curtos grisalhos e óculos sorri, vestindo uma camiseta preta com um logotipo amarelo. No fundo, entre eles, uma TV exibe o título Setorial Rock Shots Episódio 1 Mulheres na Produção. À direita da mesa, 3 mulheres participam da conversa. Uma com cabelos castanhos presos, outra com cabelos curtos grisalhos e óculos usando regata branca, e a terceira com longos cabelos pretos e blusa floral.
5 microfones com espumas amarelas estão posicionados à frente de cada um. Sobre a mesa, há canecas pretas com o logotipo do programa em amarelo e um celular. O fundo é composto por uma parede preta com desenhos em giz e um banner à direita com a palavra transparência. O clima é de um debate descontraído e profissional. Tata, como você começou na produção cultural e musical e quais os maiores desafios enfrentados nesse início? Então, eu comecei produção cultural meio assim, sem saber exatamente que existia. Na época, eu nem sabia que existia produção cultural. Eu não sabia o que eu queria profissionalmente na vida. Eu tinha acabado de fazer 23 anos de idade e até então eu não sabia. Eu gostava de várias coisas, tipo matemática, educação física, psicologia e artes. Então, mas dentro disso eu não sabia o que eu queria, né? E a gente vê que produção envolve tudo isso, né? E muito mais, assim. E aí eu conheci um produtor e comecei a conversar com ele, a gente conversando. E aí eu perguntei, o que você faz? Aí ele falou, eu sou produtor. Eu falei, produtor? O que é produtor? Faz o quê? Aí ele falou, eu contrato, que ele trabalhava com shows, né? Eu contrato o artista, eu organizo o show, parará, parará. Eu falei assim, é isso que eu quero trabalhar, eu quero fazer isso. Do nada, assim. Aí ele falou, Eu falei, Ele falou, isso no Rio, né? Eu morava lá no Rio. E aí ele falou, eu vou fazer uns shows agora, eu tenho umas datas no Teatro Ipanema e eu não tenho assistente ainda, você quer? Aí eu falei, quero. Na mesma hora, eu estava sem trabalhar naquele período, não tinha trabalho, estava sem nada, assim. Aí e a partir dali ele me contratou, eu comecei a trabalhar, eram 5 finais de semana, tinha Hermeto Pascoal, tinha Flávio Venturini, tinha Cida Moreira e Eliette Negreiros e Itamar Assunção, porque ele gostava muito de fazer Rio, São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar, eram 5 dias por semana, foi uma temporada no Teatro Ipanema, e aí ele falou, você tinha que ir pro Circo Voador. Eu não sabia, ele era produtor do Circo Voador, um dos produtores lá, né? Tinha o João. E aí aí ele falou, vou falar com o Perfeito Fortuna. Aí eu falei, legal, eu até conheço o Perfeito, ele já me conhece. Aí, assim, ele falou com o Perfeito, ele falou, olha, Perfeito falou que quer que você vá, sim, para o Circo Voador. Aí eu falei, que legal, né? Aí eu fui para o Circo Voador e lá eu comecei a trabalhar também. De início, eu não fui para a produção direto, eu trabalhei em outros projetos sociais que o Circo Voador fazia, né? Do Perfeito Fortuna mesmo. E depois, um dia faltou uma produtora e o outro viajou, teve uma coisa assim, e aí eles me chamaram. Na verdade, antes eles até me falavam, vai lá no show, vamos fazer show, e eu ajudava no início, né, naquela coisa de assistência dos camarins, né, levar uma água aqui, carrega um negócio ali, né, e é assim que a gente começa. Então eu comecei produção exatamente assim, né, nessa coisa mais de auxiliar o artista, né, aquela coisa mais pessoal, nos bastidores, né? Produção é mais bastidores mesmo, né? E é assim que eu comecei. E aí do circo eu comecei... Eu sei que o primeiro show que eu assumi lá como produtora foi do Ira, foi o lançamento do Ira. Quer dizer, eu já estava enviesada ali no rock and roll, né? No Circo Voador, quando naquela época o Circo Voador era considerado o templo do rock brasileiro, né? No Brasil era o Circo Voador. Então foi uma experiência assim maravilhosa, foi uma grande escola de produção para mim, foi o Circo Voador. Era um lugar assim muito democrático. A gente tinha muita liberdade para trabalhar, enquanto a horário, flexibilidade de tudo, as pessoas tinham uma cabeça muito legal, então foi muito bom, muito interessante. A gente conheceu várias pessoas, né, da área de produção, ali eu fui aprendendo, né, muita coisa. Então foi assim que eu comecei, produção. E a Ana Aline? Eu fui um pouquinho diferente, você já chegou lá no meio, eu não. Eu assim, comecei assistindo mesmo o show e eu falei, gente, adoro assistir tudo, mas o que acontece lá atrás? E assim, na minha época, assim, já tinha vários trabalhadores de cultura, mas assim, não tinha espaço para novos. Ninguém parava e olhava para uma menina de 16, 17 anos e falava assim, não, vem aqui que eu vou te ensinar. Então, assim, eu fui correndo atrás, procurando curso, fiz todos os cursos que tinha, eu ia entrando, mas mesmo assim, muito nova. Até que, assim, comecei também fazendo camarim, assistente de produção, e, assim, tive uma oportunidade muito grande, assim, 2 pessoas que eu, assim, considero muito ainda, que é o Fernandez, Herpes, Gustavo, que, assim, literalmente me colocaram atrás, que foi onde eu
assim, tive contato com artistas, mas mesmo assim tinha aquele negócio, assim, por mais que fosse bastidores, aquele cenário totalmente masculino. Eu, muito nova, assim, inexperiente e tudo, e eu ficava naquela visão, assim, não, eu não vou carregar a caixa, mas posso carregar a caixa, mas eu não vou juntar cabo. Aí eu olhava e falava assim, não, eu acho que eu quero até mais. Você fala, não, me bota lá em cima que eu consigo fazer tudo. Que aí eu comecei a criticar. Olhava assim, não, essa produção assim podia ser melhor desse jeito e tudo. Então, assim, foi aí que eu fui me descobrindo. E, assim, quando chegou por vários anos, separei e tudo. Quando chegou a pandemia mesmo, que eu falei assim, cara, tinha uma empresa de decoração, eu falei assim, o que eu vou fazer da vida? Então, assim, a única alternativa era saber o que eu fazia de melhor. Aí voltei para a produção, várias pessoas que já me conheciam abraçaram o meu momento de redescoberta, que assim, eu aos 40 anos me vi perdida, assim, caí de um edifício e falei, onde é que eu tô? Mas assim, voltei à produção, acabei assim, sempre esbarrando assim, na dificuldade de todo mundo. Nossa, eu não estou conseguindo fazer a liberação do evento tal. Aí eu falei, opa, peraí que eu dou um jeitinho aqui. E acabei fazendo licenciamento, produção, igual eu falo, eu faço de tudo. Eu faço de tudo. O que tiver para fazer, eu tô lá fazendo. A gente tá com 3 grandes exemplos, né, cara, para começar esse episódio do Rock Shot. E aí eu queria agora ouvir a Eliane América, né? A terceira mulher aqui, né, entrevistada. Eu comecei a minha carreira por curiosidade e por me sentir no local, né? Eu já vivia dentro da cena cultural, né? Já vivia nos bares, já vivia com bandas, já conhecia vários músicos. Eu falei, gente, eu trabalhava com administração, como Tata estava falando, né? Tudo envolve isso, né? Administrativo já é a própria produção, né? Aí comecei, eu falei, gente, posso fazer uma produção de vocês aqui, de uma banda? Aí comecei com outra, daqui a pouco eu estava com 5 bandas produzindo. E fui na curiosidade, estudando, procurando, como a Naline falou, fui procurando fazer uma coisa daqui, outra coisa dali. E a minha carreira se consolidou realmente quando eu levava várias bandas lá para Goiânia, lá no Bolshoi, né, do Rodrigo Carrilho. E ele falou, Eliane, peraí, você tem que ir mais além do que isso, do que essas bandas aí. Aí ele propôs que eu abrisse o América Rock Club aqui em Brasília. Aí foi outra coisa de produção, né? Que eu fui para produção mesmo assim, de cara. Trazer artistas nacionais e internacionais do América foi uma coisa para mim. Eu falei, não, só ficando maluco, não dou conta de fazer isso não. Ele falou, você dá conta, agora, daqui para cá, você não tem como voltar. E o América me ensinou muita coisa. Me ensinou muito a errar, que agora me ensinou muito a acertar. E as coisas foram acontecendo com o tempo. O pub foi e o sobrenome foi indo. O América ficou. O América ficou. Sobrenome o América aqui, América. Taguatinga, América né? Rock Club, Tá. justamente. Só como referência de local, né? Justamente. Então, gente, ainda dentro desses desafios e conquistas, os desafios atuais, eu ainda tenho uma pergunta para você, Eliane, para saber quais as dificuldades ainda encontram no cenário atual por serem mulheres. Cenário atual até que mudou um pouco em relação às mulheres, né? A gente está tendo espaço, mas não tão espaço como os homens têm, né? A gente ainda tem dificuldade de igualar os cachês, a quantidade de mulheres, mas eu tenho visto isso ter melhorado, tá? Apesar de dificuldades, a gente tem melhorado bastante quanto a isso, né? Essas dificuldades que a gente sempre enfrenta há 1000 anos, né? Dificuldade de cachês, dificuldades de ser respeitada também, né? Quando você está numa posição maior, você tem a dificuldade de a outra pessoa compreender que você, não gosto de falar de estar mandando, mas de que você está produzindo aquela situação e a pessoa tem que estar atuando naquilo ali, né? Essas dificuldades que eu acho que as mulheres enfrentam mais aí. Eu, no meu caso, assim, eu acho bem complicado, porque assim, parece que a gente sempre fica buscando uma validação.
no meu setor, assim, como eu trabalho muito com OSCs, sempre, assim, toda a cabeça do planejamento do projeto é um setor masculino. Então, assim, várias vezes, assim, por mais que eu esteja à frente, por mais que eu tenha dado a ordem, eles ligam para um superior homem para poder confirmar se era isso mesmo que seria feito. Então, assim, sempre tem essa validação. E, às vezes, assim, como a Eliane falou, assim, o cenário já mudou bastante. Já temos várias profissionais. Mas até dentro do meio das mulheres, ainda as próprias mulheres ainda falam assim, e aí, vamos segurar uma na mão na outra? Então, assim, várias vezes a gente comenta, né? Já tive validações, assim, de mulher mesmo entrar no meio e falar assim, não, ela sempre fez certo, ela sempre fez isso, por que tem alguém questionando ela ainda? Então, assim, até às vezes a gente precisa uma das outras para poder ter essa validação dentro do serviço. Mas eu acho legal, assim, porque é uma rede, né? Forma uma rede de apoio e, assim, acaba que toda essa parte masculina, de machista, que a gente ainda enfrenta várias coisas. Às vezes tem gente que não atende mesmo, fala, não, eu quero falar com o coordenador, mas cara, eu sou coordenador. Você gosta de homem, eu quero falar com o homem. O cara gosta de homem, deixa ele, né? Então, assim, bem fala quem é o coordenador, né? Coordenadora. Porque, né? Quem está coordenando, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode né? Ser e essa união das mulheres é muito importante, esse apoio, né? A gente vê que quando tem um grupo que tem mais mulheres, elas se sentem mais acolhidas, mais tranquilas, se sentem mais fortes, mais né? Fortes, a união faz a força, né? E às vezes até os detalhes, né? Às vezes as coisas funcionam até melhor porque eles são mais detalhistas em alguns pontos. Sim, minha filha, tem hora que uma olha pra outra assim, tá do outro lado e já entende. Homem não tem isso, não. A mulher, ela eu vejo que tem um diferencial da mulher na produção. Assim, a mulher ela é mais detalhista, principalmente no audiovisual, em televisão, né? No caso, novelas, essas coisas. A mulher ela é muito detalhista nas coisas. Então, isso os detalhes bem feitos e atentos, né? A isso, né? Faz uma diferença, dá um resultado bem mais interessante na produção. Então, a mulher ela é muito importante. Eu tenho visto isso, assim, tem coisas que eu prefiro, às vezes, colocar a mulher naquela função, que é a maioria em produção, do que botar homem. Porque os homens, às vezes, estão mais desligados. A mulher faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, com certeza. A gente tem disso. Eu já ouvi uma pessoa falando pra mim assim... Pô, tu tem um negócio assim, coloca tua mulher junto pra ver se o negócio não anda, entendeu? Tá vendo? Porque não só nessa parte da produção, mas na vida realmente elas são mais detalhistas, assim. Atentas, né, nas coisas. E isso, de estar de olho em várias coisas da produção. Porque uma produção são vários itens ao mesmo tempo, né? Que você tem que estar atento, principalmente quem coordena a produção. Mas a gente tem esse dom natural, né? A gente gerencia casa, trabalho, tudo. Então, quando a gente chega num ambiente desse, parece que vira todo mundo nosso filho, né? Naturalmente. Então, naturalmente, já vem natural das mulheres. A gente já tem aquele olhar, você faz isso, você faz aquilo. E assim, como a gente tem essa dinâmica de 1000 coisas ao mesmo tempo, então assim, a gente parece que está de olho em 5 coisas ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, a gente consegue conciliar e dar finalização em tudo. E tem assim, tem eventos que às vezes a gente vê, um evento para as mulheres, né? Tem várias mulheres, tem umas que vão dançar, as mulheres que vão não sei o quê, vão cantar, vão fazer isso. Mas aí aquilo, acho que foi a Ana que falou. E quem é o coordenador? É um homem. Né? É um homem que todas as mulheres estão fazendo ali todo o trabalho e tudo mais, e não sei o quê, barará, mas no final quem está por trás, quem está levando, né, é o homem, sim, né? Tem isso então, também. Tem isso também, né? Então, porque assim, em Brasília mesmo, a gente vê algumas grandes produtoras aqui, Michele Cano, né, com o Coma, a Jaqueline Fernandes, né? Então, isso é legal, assim. Então, acho que falta um pouco mais disso, porque são poucas. Você viu que eu falei 2 nomes, né, de destaque. Tem várias mulheres aí. Na coordenação de cultura, né, de produção cultural. Gestão mesmo, né, na gestão cultural. Sim, da gestão e tudo mais. Então nessa época atual, vocês acham que há os facilitadores para que as mulheres estejam atuando?
Porque na década de 80, por exemplo, se a gente for pegar, eu acho que a coisa era bem mais Nossa, rígida, com certeza, bem mais engessada. com certeza. Bem O mais. que vocês têm para falar disso? Eu vejo assim que isso realmente tem mudado, porque é evolução, né? Isso é um processo natural. É uma coisa que naturalmente isso está crescendo, porque as mulheres estão buscando mais o seu espaço, né? Tem homens que não estão segurando a onda Da veracidade das mulheres, evolução né? das mulheres, porque elas estão ficando mais atentas, né? É uma questão de consciência dela como ser humano, porque a gente quer o respeito como ser humano, né? E não é porque é mulher ou não, primeiro como ser humano. Porque tem essa diferença, também acho que bate nisso aí, de não ter o respeito como humano, não ver como humano, né? Essa coisa de coisificação da mulher, né? Então é diferente, assim. Tem essa. Eu sinto que está melhorando. Certo. Eliane, falando novamente sobre tantas conquistas e avanços, fala de algo pessoal que marcou sua vida, que foi tipo uma virada de chave, que foi uma coisa bem foda no sentido desses desafios e avanços. Vou falar uma coisa bem atual que aconteceu agora comigo, tá? Mas vindo do passado, do América Rock Club também, né? Que foi uma conquista muito, né? Relevante para mim. E que depois que eu perdi praticamente o América, né? Por várias situações e voltei para a área de festivais, para a área de produção artística. A gerência de cultura que veio para mim agora foi bem desafiador, né? E eu pensei, caramba, a vaga tá lá, né? Vamos tentar. Eu não imaginei que eu fosse conseguir, né? Por mais que eu seja da cena, por mais que tenha o nome do América e tudo mais, foi uma conquista muito bacana na minha vida, muito representativa. Tem feito muito pela minha vida, de eu ver que eu estou viva de novo, né? Com meus 51 anos, quase 52 anos, chegar e falar, caramba, estou como gerente de cultura agora, depois de tantos anos, né? A gente aí no alto da nossa idade, né? Ainda conquistando nossos espaços, né? E era um espaço que eu jamais pretendia conquistar. Mas a campanha foi boa, viu? Você tá de Pois parabéns, isso me surpreendeu, sabia, Antônio? Porque você eu já não imaginei. pode depois já pensar, mas não. Eu não imaginei realmente que ia dar essa repercussão toda, porque o América ele estava escondidinho lá, né? Eu já tinha colocado ele numa caixinha que todo mundo falava, não, abre o América de novo. Eu falo, não, gente, deixa ele quietinho lá, porque deu boas histórias, né? Bons momentos. Aí, quando veio a história da gerência de cultura, que eu falei, gente, o América ainda traz isso tudo para mim. Eu chego a arrepiar. Que bom. Nossa, aí quando saiu o resultado, quando vi essa movimentação toda, eu falei, tô viva. Né? Foi uma conquista pessoal bem relevante, legal. Bem bacana. Mas o bom é que, assim, valida nosso reconhecimento, né? Justamente. Eu simplesmente, assim, meu momento, posso falar? Claro. Meu momento foi, assim, literalmente reconhecimento. Assim, em meio a um trabalho, assim, de uma hora para outra, começaram a me ligar pedindo assistência, pedindo ajuda. Volta e meia, assim, a própria administração, né, que eu faço licenciamento, me liga pedindo opinião, assim, falando que o jeito, a minha forma de trabalhar virou uma referência, que eles chegam e passam o meu número para outras pessoas para poderem perguntar para mim uma melhor forma, tudo. Quando eu vi, assim, que a documentação que eu já tinha passado para frente voltou para mim como referência e como exemplo, eu falei assim, uai, gente, né que assim, tá dando certo o que eu tô fazendo. Então, assim, primeiro, assim, foi essa reconhecimento. E segundo, eu me reconhecer. Que é igual a Eliane falou, assim, até arrepia mesmo, assim. A gente, assim, tá naquele esforço para acreditar na gente e, de repente, chega um reconhecimento de fora. Eu acho que, assim, vale a pena também. Não é só a gente nos reconhecer como profissional, mas outras pessoas olharem e reconhecer Eliane, Tatá, Analine, pô, vocês são massa. Então, assim, é bem legal, assim, para mim foi ótimo. Eu falo assim, gente, tem até a minha assinatura aqui, vocês podiam ter apagado para outra pessoa, né? Tá, o que você acha desse momento? Então, esse momento exatamente, eu nunca tive um foco de tipo, eu quero fazer tal coisa, quero atingir tal degrau na produção. Eu nunca tive isso, assim, sabe? De, realizei.
né? Isso aconteceu e tal. Para mim foi uma coisa assim, que foi, como ela foi acontecendo, vocês viram aí que foi naturalmente, ela surgiu na minha vida, a produção surgiu na minha vida. Então, assim, ela foi indo, e assim, eu acho que é um desafio, eu tá já na minha idade de se aposentar, continuar na produção, né? Fazendo produção executiva, fazendo coordenação de produção, enfim. Então isso para mim é um desafio também, sabe? É uma conquista, porque muita gente às vezes chega numa idade, e às vezes eu falo, né, tô cansada e tal, mas eu falei, eu não sei fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. Então isso é um desafio também. Sabe, é uma coisa que eu acho muito legal de eu estar continuando na produção e, né? Isso é... E validando a capacidade na idade que a gente já chegou, né? Sim, exatamente. Ainda estou tendo força para trabalhar. Vai ter muito mais. E a partir de um desafio já vem outros e outros e outros. E assim, a gente tem projetos mais com rock, né? Com o meu parceiro lá, meu sócio, de fazer... que Brasília tenha um museu do rock e outras coisas, né, que mantenham a memória do rock e tudo mais, até com parceria de vocês, do setorial e tudo mais. Mas, por enquanto, ainda está em projeto, né? Aí, quando isso acontecer, vai ser bom para ele, principalmente, né? Que ele... sem dúvida. Já vem batalhando uma coisa de sonho, né? Até mais. Mas e sendo nesse meio do rock, inclusive, né, assim, do nada, a gente num bate-papo, assim, numa mesa, chegou o pessoal da banda Podreira e falou assim, e aí, quer ser nossa produtora? Eu falei assim, assim, do nada, gente. E assim, acabei aceitando na brincadeira, mas assim, e depois também, esse reconhecimento, outras bandas chegou e falou assim, e aí, dá uma ajuda pra gente também. Eu falei, gente, realmente assim, a gente chega numa segurança que parece que as coisas vêm fácil. Chega pra gente, vão fluindo. É o resultado de um trabalho constante, né? Sim. É a certeza que valeu a pena todo o meu esforço, todo o meu trabalho, assim, e tá dando certo. Conteúdo em tela. Trecho de uma entrevista da cantora Rita Lee para a EBC. Houve mudança qualitativa na música brasileira em função da presença de vocês, da contribuição de vocês. Costumam falar isso, costumam dizer que eu sou bacana. Mas a sua consciência pessoal nisso? Eu não consigo ver essa coisa tão bacana. Eu vejo pessoas se chegarem a mim, que eu estava dizendo para a Leda agora, falar assim, puxa, você mudou minha vida. Quando eu escutei Ovelha Negra, eu tive vontade de sair da casa do meu pai, da minha mãe, tomei coragem, não sei o quê. Então eu vejo que eu influenciei de alguma maneira. Mas nada tanto assim, eu acho que a gente que é popular, a gente passa tão rápido, a gente não tem tanta importância quanto um clássico. Eu em casa, escuto clássico. Mas vira clássico. Né? Eu acho que você está completamente enganado. Ai, que amor, que amor. Então, meninas, mulheres, representatividade feminina do rock, eu queria saber de vocês, o que vocês poderiam comentar um pouco desse conteúdo que fala sobre a grande rainha Rita Lee, que foi a rainha das polêmicas, mas foi a rainha do rock também para nós, e de outras tantas. Pode, Tata. Então, Rita Lee era uma pessoa muito irreverente, né? Muito espontânea e maravilhosa, porque ela estava atenta ela tinha uma visão geral, assim, sobre as mulheres, sobre a vida e sobre tudo. Então, essa irreverência dela, ela usava até para a gente aproveitar e despertar sobre várias coisas, né? Vários assuntos. Ela dava vários toques nas pessoas, porque ela evidenciava o lado humano, aquilo que eu falei ainda há pouco, que não é só o feminino, é o lado humano como um todo, o respeito ao ser humano, que é uma coisa base, né? Então, ela tinha isso muito forte, muito espontâneo, e ela era a Rita Lee, né? Então ela mandava ver e todo mundo respeitava e era muito legal. Ela é um veículo assim de informação e de consciência, né, para as pessoas. Ela deu aula, né? Então maravilhosa. Veio para quebrar vários tabus, né? Que mulheres sempre tiveram medo. Eu acho que trouxe isso bem para presente para a gente ter essa força dela, né? E arriscar também, igual ela fazia. E é uma coisa do rock, né? Porque o rock é atitude. Justamente. O rock é atitude, é isso aí. Ela era muito cheia de atitude, né? Eu acho que a mulherada de hoje também tá muito assim.
né? Hoje a gente não tem mais medo, hoje a gente não tem medo de encarar, né? É muito perfil da Rita Lee, né? E a mulherada hoje de produção, elas estão muito mais na frente. Eu sempre falo. E mostrar pra gente que a gente pode tudo que a gente quiser, assim, sem medo, se desafiar também, né? Eu acho que para as mulheres do rock, né, realmente do rock, a Rita Lee é referência para todas elas, né? Para essa mulherada assim, com do rock. certeza. E mostrar pra gente que a gente não precisa baixar a cabeça para ninguém. A gente pode ser o que a gente quiser, com naturalidade, com nossa essência. Se a gente quiser abandonar, virar as costas, mas ter a segurança de que a gente pode. Nós podemos tudo. Então, galera, como este país é inteiramente povoado pelo rock, vamos dar um giro Brasil e ver o que anda rolando por aí também? Vem com a gente no Giro Brasil. Márcia Mello, videomaker, produtora audiovisual e de eventos, responsável pelo Pedrada Rocks e liderança coletivo Rio Mais Rock do Rio de Janeiro. Uma mulher de pele clara, ela tem cabelos longos, volumosos e bastante cacheados com franja. Usa óculos de grau com armação retangular preta e veste uma blusa ou colete sem mangas na cor vermelha viva. Desafios pra caramba. No Rio de Janeiro, principalmente, um grande desafio é que aqui a gente compete com os outros ritmos considerados super brasileiros, né? Tem o samba, tem o choro, tem o funk. No Rio de Janeiro, o espaço para rock, apesar de todo o histórico de rock da cidade, apesar do Rock in Rio e de ter eventos enormes, a gente não tem rock no Rio de Janeiro, né? Não tem espaço para rock, não tem palco de médio porte onde a cena possa começar, espaços onde as pessoas possam se encontrar e tal. No Rio não tem equipamentos nos lugares, os lugares são mal equipados e principalmente não tem apoio nenhum, porque o Rio está condicionado, né, para todo mundo. O Rio de Janeiro é lugar de samba, Rio de Janeiro não é lugar de rock, Rio de Janeiro é lugar do funk e para o público também, porque as pessoas vêm para o Rio, os turistas, muito atrás dessas coisas que são típicas do Rio de Janeiro. E quem mora no Rio e curte rock, e trabalha com rock, não consegue construir um espaço de trabalho, né, um espaço para cena, né? A falta de ter um espaço para cena minimamente equipado é muito grande aqui no Rio. Fazer produção de rock é coisa para maluco, né? Assim, para quem está muito afim. Se você não tiver muito afim, não tem nem por onde começar, né? Dificuldade do mercado, dos espaços que eu estava falando, dos espaços físicos, né? Onde você consegue levar as pessoas para fazer música. É complicado. Juliana Novaes, doutoranda em educação, líder do Encontro Mulheres do Underground e da página Manifesto Underground no Espírito Santo. É uma mulher de cabelos longos escuros, expressão acolhedora e visual alternativo. Usa acessórios marcantes e veste roupa escura. Galera, eu sou a Juliana, eu sou uma das idealizadoras e produtoras do coletivo Mulheres Underground, que é um coletivo com mulheres produtoras da cena independente aqui da região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Então, junto da Thaís e da Carol, ano passado nós realizamos o primeiro encontro de Mulheres Underground, que foi um projeto contemplado pelo edital da Secult, da linha de territórios criativos, e também com fomento pelo Funcultura. O território onde nós desenvolvemos o projeto foi o bairro de Castelo Branco, em Cariacica, que é um território atendido pelo programa Estado Presente, né, pelo governo do Espírito Santo. O nosso projeto ele iniciou a partir de um anseio coletivo. Eu ainda morava no interior, em Linhares, a Thaís em Cariacica e a Carol aqui em Vitória. Então, durante anos, a gente ali enquanto divulgadoras da cena independente, produtoras, né, dentro dessa diversidade cultural, a gente sempre ali alinhava expectativas, compartilhava os nossos anseios enquanto mulheres, dentro desse contexto, dentro desses territórios da cena independente, né? Então, nosso projeto ele surge desses anseios de potencializar os trabalhos de mulheres dentro desses espaços da cena independente. Então, ano passado, nós realizamos esse projeto. Ele foi dividido em 3 etapas. A primeira com oficinas,
dentro do CRJ, em algumas ações também com apoio da Associação de Moradores de Castelo Branco. Todas essas oficinas foram ministradas por mulheres artistas da região da Grande Vitória, mulheres em suas multilinguagens artísticas. A segunda etapa do nosso projeto foi voltado para uma roda de mulheres com temáticas de políticas públicas e também memórias e trajetórias, que foi um espaço assim, muito potente, de muitas trocas, um apoio mútuo ali também, e ao mesmo tempo assim, fortalecedor, de saber que, embora em muitas situações sejamos ali espalhadas, né, estamos com objetivos em comum. O terceiro momento do nosso projeto, que aconteceu no final de março do ano passado, foi um evento cultural. E, assim, foi muito incrível, porque trouxemos ali para o evento mulheres dentro do rock e também de outras linguagens artísticas da Grande Vitória. Então, foi uma materialização ali de um sonho coletivo, trazer mulheres artistas do rock, da MPB e de outras linguagens, assim, dentro do evento. Tivemos também, assim, a honra de trazer o Gritando HC, que é uma banda que já tem mais de 30 anos de estrada, e temos a Lei, que é uma força feminina e uma representação muito importante dentro da cena independente, do underground. Nesse contexto também, eu sou idealizadora do Manifesto pelo Rock, que é uma página que surgiu em 2008, quando eu ainda morava no interior, em Linhares. Então, era uma página para trabalhar divulgações de bandas, inicialmente produzia alguns releases, também ia nos eventos, assim, principalmente no norte do estado, fotografava os eventos, compartilhava o trabalho dessas bandas na página. Durante esse processo tive um hiato por motivos de faculdade, de pesquisa, e retornei com a página em 2020. Quando eu terminei o mestrado, voltei a desenvolver esse trabalho cultural, né, dentro da cena independente. E nesses encontros, foi ali inicialmente surgindo o projeto Mulheres Underground, junto com a Thaís, e depois a Carol chegando e somando juntas, né, a partir desses anseios de serem mulheres dentro da cena independente e a nossa luta ainda, né, por nosso reconhecimento do nosso trabalho e paridade ali de espaço e de direitos. Madame Min é artista, vocalista e guitarrista da banda de pop rock Min, além de ex-apresentadora na MTV e Record, representando o Rio de Janeiro. Uma pessoa de pele clara e cabelos em tom rosa pastel, pêssego, cabelos de comprimento médio ondulados e com franja reta que cobre a testa. Veste uma camiseta de cor rosa claro. Uma é a questão do desafio de uma mulher no mundo da música. E outra é a questão do desafio do mundo do rock em si. Né? Como a gente já apontou algumas vezes, o mundo do rock em si, no Brasil, já é mais difícil, porque tem muitos outros estilos que as pessoas escutam e não é a prioridade do Brasil. Né? Eu nasci na Argentina e eu vejo lá na Argentina como as pessoas amam o rock e como o rock é uma coisa que faz parte da vida deles, tanto quanto o tango, no caso. Então, já é uma dificuldade você trabalhar num meio onde as pessoas não valorizam ou não entendem tanto esse estilo musical. Apesar de que temos bandas sensacionais e muito mainstream trabalhando no meio do rock, são poucas, são velhas, são antigas, né? Tipo assim, já tem essa dificuldade de trabalhar no rock como estilo musical. E a dificuldade de ser uma mulher trabalhando nesse meio. Né? Eu acho que esse meio é um meio principalmente muito rodeado por homens, porque sempre foi dessa forma há muitos anos atrás. Então, a maioria dos artistas que estão em cima do palco são homens. A maioria das pessoas que trabalham no backstage, desde holds até técnicos de som, técnicos de luz, até grandes empresários, são homens. E as mulheres acabaram entrando nesse papel da produção porque era um papel mais permitido para elas, entendeu? Um papel mais silencioso, mais agradável, mais acessível, né? Então, por isso que eu acho que hoje tem muitas mulheres trabalhando com produção, que é uma coisa ótima, maravilhosa, porque eu acho que a mulher tem essa aptidão, ela faz um monte de coisas e consegue pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo.
o carro tem que pegar o artista no lugar tal ao mesmo tempo, o técnico de som tem que passar o som aqui antes do horário da chegada de não sei o quê, e aí o cara tá pedindo a lista, e tem que entregar, e o pessoal VIP da pulseira lá do camarim, falar com segurança. Então é uma dinâmica bem feminina, digamos assim, né? Que a gente está acostumado a fazer e a gente faz bem. Então acho que tem bastante no meio. Mas você não deixa de estar no meio rodeado de homens o tempo todo, né? Então, existe aqueles olhares, existe aquelas coisas que você vê que você, né, preferia não ter visto, né? E tem um monte de coisas rolando ali que são difíceis, né? Não são fáceis. E também, além de tudo, existe preconceito, porque apesar de tudo ainda, os homens que contratam e que estão lá moram, né, vivem e tem essa cultura absolutamente paternalista, essa sociedade paternalista, então eles vivem, né, digamos, dentro dessa dinâmica. E é difícil mudar a cabeça das pessoas. A gente está vendo aí um monte de situações e manifestações até hoje que a gente percebe como os homens ainda estão enraigados nessa cultura paternalista, como é fácil para eles não querem perder esse privilégio. Então, produção é uma coisa que você tem que gostar, porque se tu não gosta de produção, chega uma hora que tu não aguenta, porque... eu lembro até uma vez que tinha um pessoal que final de semana, todo final de semana ia para uma chácara. E aí teve um dia que tava todo mundo lá e falava, Tata, você quase não veio. Eu falei, cara, porque eu tô sempre trabalhando no final de semana, né? Tô sempre trabalhando. Mas você sabe, aí eu pensei assim, eu falei, você sabe que eu prefiro estar trabalhando? Acho que a pessoa ficou chocada, né? Cara, porque eu gosto de estar lá, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Então, assim, isso é fundamental, acho que é para qualquer profissão, né? Mas produção acho que é um pouquinho mais, porque produção é puxado, o negócio é puxado, tu tem que gostar, tem que querer... E tem que ter, sabe? Acho que tem que ter uma vida bem de uma certa forma, assim, independente um pouco em algumas... E se você sabe, igual eu no dia que, quando eu soube que era produção, que existia aquilo, eu falei, é isso que eu quero. Ou seja, se você descobriu que aquilo você gosta, tem afinidade, vai fundo mesmo, porque a gente tem... A nossa vida, de uma forma geral, ela é cheia de altos e baixos. Então, de repente, não tá bom agora, mas de repente você vai entrando e as coisas melhoram, sabe? Você vai se firmando, porque é uma coisa que você tem que ir ganhando espaço dentro de produção. Porque muitas das vezes a gente trabalha com produção por indicação. Né? Chega num lugar que ninguém te conhece, você vai ter que conquistar o seu espaço ali, né? Porque hoje em dia a gente trabalha assim. Pô, conhece alguém que de produção, precisa de um assistente, né? E a indicação é fundamental. Então esse espaço a gente vai ter que ir conquistando aos poucos e ter dedicação mesmo, porque como ela disse, produção a gente carrega, a gente busca, né? Eu aprendi muito isso no cinema, aqui em Brasília eu não conhecia a produção de audiovisual, e na produção do audiovisual a gente fazia tudo, e principalmente que eu era assistente de arte, né, da cenografia e tudo. Então eu ia lá, pegava, e não tinha esse negócio. Você faz de tudo, então tu capina, sabe? Então não tem... Era isso. Eu acho que é isso. Eu acho que uma dica importante de se falar é das mulheres serem... Apesar delas já serem muito curiosas, serem bastante curiosas mesmo no setor que elas estão e procurar o setor que elas também não estão, porque a produção em si, ela é um leque, né? Então eu procuro sempre estar entendendo os outros lados da produção, né? Eu, por exemplo, lá na gerência de cultura agora, eu procuro estar lá vendo lá licenciamento, eu procuro estar sabendo sobre obras, não sobre cultura. E outra coisa, não ter medo. Tem que ir. Agora, se errar, baixa a bola, procura outra pessoa, fala, gente, vem cá, me ensina aqui como é que faz isso. A gente tem que ter humildade para isso também, tá? Porque eu já errei muito na minha vida de eu faço, eu aconteço, mas quando eu errei, eu falei, não, gente, peraí que agora tá na hora de aprender a fazer o certo. E outra coisa, a pessoa na produção, ela tem que ter certeza das coisas, tem que conferir para ver se foi feito, se tem aquilo mesmo, porque produção a gente não pode falhar.
Então, com certeza, a gente tem horas que a gente assim, lidar com o ego de várias pessoas que estão ali esperando de você. Elas nem sabem que tem você lá atrás, não, mas elas esperam que tudo saia perfeito. Então, assim, a dica que eu dou também é assim, tem esse olhar em todos os setores, porque assim, você aprende até delegar funções e ajustar a sua também dentro de toda a equipe, né? Então, assim, se profissionalizar bastante, que eu acho que é fundamental para a gente ter a segurança mesmo do que a gente está enfrentando. Como a Eliane falou, que tem várias coisas dentro da produção. Às vezes você entra ali, está de assistente e tal, mas você vai observando e tem uma coisa que você se identifica mais. Então você vai naquilo ali, procura aí dentro, porque realmente é um leque, são muitas coisas. Tem dentro no cinema, no audiovisual, geralmente o assistente de câmera, ele vira fotógrafo. Eu tenho um amigo que ele é assistente de câmera a vida toda. Aí ele falou, eu sou assistente de câmera porque todo mundo quer um bom assistente de câmera, né? Um bom experiente e tudo mais. Então ele falou, então eu me mantenho aqui, porque os outros todos viraram fotógrafo. E eu não, eu continuo aqui e eu sou assistente de câmera. Achei isso legal pra caramba. Também agora tem né? uma coisa importante. Saber dos outros setores é legal, mas a gente também não pode deixar que as pessoas usem da gente para fazer o serviço delas. Isso já aconteceu muito comigo. Então, hoje eu estou nesse setor, eu posso ajudar aquela pessoa, eu posso estar curiosa para aprender. Mas eu também sei falar não quando a pessoa chega e fala, vem aqui, me ajuda nisso. Eu falo, não, isso aqui é para você. Então, as mulheres também têm que prestar atenção muito nisso. Posicionamento. A poder falar não, porque tem medo. Posicionamento. Tem medo de, na hora de, eu não vou negar, eu não vou falar um não, porque da próxima vez as pessoas não me chamam. Né? Aí vira abusivo demais. O que será que Trulli e Marielle acharam disso tudo, hein? O episódio de hoje mostrou que as mulheres sempre fizeram a cena acontecer, mesmo enfrentando desigualdade, invisibilidade e a necessidade constante de provar sua capacidade. E cada mulher que ocupa espaços na produção cultural abre caminho para outras chegarem com mais força, voz, respeito e protagonismo. Lugar de mulher também é liderando a cultura e transformando a cena. Vamos para o encerramento deste episódio com o Rasga o Verbo. E aí, o que vocês gostariam de deixar de recado final para a galera roqueira deste Brasil? Pessoal, chegou a hora de falar sem filtro. É o momento de mandar um recado para a cena. Então, prepara! E agora é Rasga o Verbo. Mulheres, rock é verdade, rock é irreverência, o rock é atitude. Bora pro rock! E aí, mulherada roqueira do meu Brasil, vim aqui falar para vocês, produção é coisa séria, se formalizem, procurem buscar sempre seus caminhos, vamos dominar o Brasil, vamos dominar o rock, vamos dominar o mundo. Falando para vocês, mulherada de todo o Brasil, não tenham medo, arriscam, estudem, procurem, que vocês vão em frente. Que papo maravilhoso e empoderador. Estamos honrados e agradecidos das histórias que foram compartilhadas e das experiências de vocês. Muito obrigada. E é isso, galera. Setorial Cultura Rock trazendo sempre conhecimento, experiência e visão para o reposicionamento do rock no país como economia, saúde social e patrimônio. Agradecemos sua audiência e já fica ligado para degustar mais uma dose em nosso próximo episódio. Valeu! Tela de encerramento com os créditos do projeto.